No começo, tudo parecia apenas estranho. Nada que pudesse ser claramente chamado de perigoso. Ele era atencioso, excessivamente cuidadoso até, sempre dizendo que queria me proteger, que o mundo lá fora era cruel demais. No início, essas palavras soavam como zelo, como alguém que finalmente se importava. Aos poucos, porém, comecei a notar que cada gesto de cuidado vinha acompanhado de pequenas limitações. Comentários sutis sobre minhas roupas, sobre com quem eu falava, sobre onde eu ia. Nada explícito ou nada que eu pudesse apontar como errado, mas o suficiente para me fazer pensar duas vezes antes de qualquer decisão simples. Com o tempo, essas limitações deixaram de ser sugestões e passaram a se transformar em expectativas silenciosas. Eu sentia que precisava agir de determinada forma para evitar desconfortos, discussões ou aquele silêncio pesado que ele usava como punição. Quando algo não saía como ele queria, não havia gritos nem explosões. Havia afastamento, frieza e uma sensação sufocante de culpa que parecia se espalhar pelo ambiente. Eu me pegava pedindo desculpas sem saber exatamente pelo quê, apenas para restaurar uma paz que nunca durava muito. Aos poucos, minha rotina foi se estreitando. Amigos desapareceram, compromissos foram cancelados. E o mundo passou a girar quase exclusivamente em torno daquele espaço e daquela pessoa. Sempre que eu demonstrava incômodo, ele dizia que eu estava exagerando, que aquilo era coisa da minha cabeça. Comecei a duvidar das minhas próprias percepções. O que antes me parecia errado passou a parecer normal, e o que era claramente invasivo passou a ser visto como cuidado. Eu já não confiava mais totalmente em mim. Foi então que percebi que a casa dele não era apenas um lugar, mas um território psicológico cuidadosamente controlado. Existiam regras invisíveis que eu aprendi a obedecer por instinto. O tom da minha voz, o tempo que eu levava para responder, a forma como eu me movia, tudo parecia observado. Ele não precisava ameaçar. Bastava um olhar, um silêncio mais longo, e meu corpo inteiro reagia como se estivesse em perigo. Eu vivia em constante estado de alerta, mesmo sem conseguir explicar exatamente por quê. Quando tentei retomar algum contato com o mundo exterior, a reação foi imediata. Uma mensagem enviada escondida, um pedido simples de ajuda, e logo meu celular estava nas mãos dele. Não houve confronto direto. Apenas a frase dita com calma demais. Segredos machucam quem os guarda. Aquilo deixou claro que não existia privacidade, que cada movimento meu podia ser monitorado. O medo deixou de ser abstrato e passou a ser físico, constante, impossível de ignorar. Depois disso, os jogos mentais se intensificaram. Ele começou a negar conversas que eu lembrava claramente. Distorcer acontecimentos recentes, dizer que eu estava confusa, que minha memória falhava. Aos poucos, comecei a questionar minha própria sanidade. Passei a pedir confirmação para coisas simples, a depender dele para validar meus pensamentos. Era como se minha identidade estivesse sendo desmontada lentamente, enquanto ele se colocava como a única referência segura da realidade. As noites eram as piores. O silêncio da casa parecia carregar algo ameaçador. Eu ficava acordada, imóvel, com medo de fazer qualquer som. Às vezes, ele caminhava pela casa sem motivo aparente. Outras vezes, parava na porta do quarto e apenas observava. Eu sentia sua presença antes mesmo de abrir os olhos. Nessas horas, minha mente imaginava cenários cada vez mais sombrios. Eu sabia que aquilo não era normal, mas já não sabia como sair. O ponto de virada aconteceu em um dia comum demais para algo tão decisivo. Ele saiu e deixou a porta destrancada. Aquilo parecia um erro, mas também parecia uma armadilha.
Fiquei parada por longos minutos, encarando a saída, lutando contra o medo de estar sendo testada. Cada segundo ali dentro parecia me afundar mais, e a ideia de permanecer era mais aterradora do que qualquer consequência lá fora. Sem planejar, sem pensar em nada além de sobreviver, decidi tentar. Quando toquei a maçaneta, senti algo dentro de mim se romper. Não era coragem, era puro desespero. Saí sem levar nada, sem olhar para trás, e comecei a correr. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pela rua. Cada passo era uma mistura de alívio e pânico. Eu não sabia para onde ir, só sabia que precisava continuar me movendo. Pela primeira vez em muito tempo, o medo não me paralisou. Os dias seguintes foram marcados por vigilância constante. Eu mudava caminhos, evitava lugares conhecidos, dormia pouco e mal. Mesmo longe, a presença dele continuava comigo. As frases, os olhares, os silêncios ainda ecoavam na minha mente. Eu não sabia se estava realmente livre ou apenas vivendo uma pausa, até que a mensagem chegou, um número desconhecido. Uma frase curta dizendo que algumas histórias não terminam quando a gente decide ir embora. Aquilo confirmou que o perigo não tinha ficado para trás completamente. Foi nesse momento que entendi que o verdadeiro clímax dessa história não era a fuga, mas o depois. O processo lento e doloroso de reconstrução. Reaprender a confiar nos próprios pensamentos, a reconhecer limites, a entender que aquilo não tinha sido culpa minha. Cada pequeno avanço vinha acompanhado de recaídas, dúvidas e medo, mas também de uma força que eu não sabia que existia. Hoje, ao contar tudo isso, ainda existem partes que doem. Algumas feridas não são visíveis, mas moldam tudo o que vem depois. E se você chegou até aqui, talvez essa história tenha despertado algo em você. Curiosidade, inquietação ou até reconhecimento. Por isso, comenta aqui embaixo o que mais te marcou nessa história. Se inscreve no canal e deixa o like, porque quanto mais essas histórias forem ouvidas, maiores são as chances de alguém perceber os sinais antes que seja tarde demais. Algumas histórias chocam, outras salvam. E às vezes, fazem as duas coisas ao mesmo tempo.